Imagina entrar em uma pequena igreja evangélica em Havana, Cuba, não para buscar consolo ou ouvir a palavra, mas para tirar a vida do pastor diante de toda a congregação. Essa era a missão de um homem conhecido como El Fantasma, um assassino frio, temido pelos cartéis, responsável por mais de 30 mortes. Mas naquela noite, quando cruzou as portas do templo, algo aconteceu. Algo que mudaria não apenas sua missão, mas toda a sua eternidade. Essa é a história real de como um assassino entrou para matar um pastor. Mas o que viu o deixou completamente sem palavras. Bem-vindo ao canal onde o milagre começa. Porque toda a oração sincera é o início de um milagre. Se inscreva no canal e acompanhe a história de hoje. No final, eu tenho uma super oportunidade que vai te ajudar no seu crescimento espiritual. Meu nome é Ivan Montoya. Durante anos fui conhecido nas ruas de Santiago de Cuba como El Fantasma. Ninguém me via chegar, ninguém me via sair. Apenas o rastro de sangue ficava para trás. Eu tinha apenas 41 anos, mas minhas mãos já estavam manchadas com a vida de mais de 30 pessoas. Nasci em um bairro pobre de Guantánamo, onde as balas cruzavam os becos mais vezes do que os pássaros cantavam ao amanhecer. Meu pai morreu quando eu tinha apenas 8 anos, vítima de uma troca de tiros entre gangues. Minha mãe, uma mulher simples, trabalhava lavando roupas e limpando casas para sustentar a mim e minhas 2 irmãs. Todas as noites, antes de dormir, ela se ajoelhava ao lado da cama e orava por nós. Suas lágrimas caíam sobre o chão frio e eu fingia estar dormindo. Com o tempo, aquelas orações começaram a me irritar. Eu pensava, de que adianta falar com um Deus que nunca respondeu nada? Ele não trouxe meu pai de volta, não nos tirou da miséria. Foi assim que, ainda adolescente, entrei para uma gangue local chamada Los Rojos. Aos 16 anos, tirei minha primeira vida. A sensação de poder, misturada ao medo, me viciou como uma droga. Os anos passaram. Aos 20, eu já era o homem de confiança de chefes poderosos. Dinheiro, carros importados, mulheres, drogas, tudo estava ao meu alcance. Mas quando a noite chegava e o silêncio tomava conta, eu não conseguia dormir. Os rostos das minhas vítimas me atormentavam. No fundo, havia um vazio que nenhuma fortuna conseguia preencher. Em 2015, minha mãe partiu vítima de câncer. No leito de morte, segurou minha mão com os dedos frágeis e disse: "Meu filho, ainda há tempo. Deus pode te perdoar. Ele te ama, mesmo que você não saiba." Eu apenas sorri, mas por dentro zombava. Pensava, Deus, amor, isso é para os fracos. Eu sou forte, sou respeitado. Depois do enterro, meu coração se endureceu ainda mais. Se Deus existisse, por que deixou minha mãe sofrer daquele jeito? 4 anos depois, em outubro de 2019, recebi a missão que mudaria minha vida. Matar o pastor Benedicto Gonzalez, um homem que estava incomodando o cartel ao convencer jovens a abandonar o crime e seguir a Jesus. Eu já tinha feito muitos trabalhos antes, mas esse me incomodava de uma forma estranha. Matar um pastor dentro de uma igreja parecia ultrapassar um limite que até eu não queria cruzar. Mas dinheiro é dinheiro, e naquele tempo eu acreditava que ele comprava tudo, até a consciência. Passei 2 semanas observando o templo. Era pequeno, paredes descascadas, bancos de madeira simples. O pastor Benedicto pregava com paixão. Sua voz ecoava pelas ruas estreitas e sempre havia jovens entrando e saindo. Era como se aquele lugar fosse um refúgio no meio do caos. Eu me perguntava, por que esses garotos abandonam o cartel para seguir esse homem? Que poder ele tem? Na noite marcada, cheguei armado.
Um revólver 38 preso na cintura, o coração acelerado e uma estranha inquietação me consumindo. Não era medo. Eu já tinha enfrentado situações muito piores. Era algo diferente, como se uma força invisível tentasse me impedir de dar aquele passo. Empurrei a porta da igreja. O culto já tinha começado. As pessoas cantavam com os olhos fechados, as mãos levantadas. Havia algo no ar, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Me sentei nos últimos bancos, esperando o momento certo. Quando o pastor começou a pregar, olhei nos seus olhos. Era como se ele soubesse quem eu era. Sua voz firme declarou: "Hoje o Senhor trouxe aqui alguém que carrega um peso insuportável. Um homem que acredita que sua vida não tem mais volta. Mas eu digo, Deus ainda te ama e o sangue de Cristo pode te libertar." Meu corpo inteiro gelou. Eu não conhecia aquele homem, mas parecia que ele estava falando diretamente comigo. Meus dedos tocaram a arma, mas minha mão tremia. Eu não entendia o que estava acontecendo. As pessoas ao redor continuavam cantando: "Grande é o Senhor e digno de louvor." Cada palavra parecia atravessar meu peito como uma flecha. Pela primeira vez em muitos anos, senti vontade de chorar, mas não podia me deixar abalar. Eu estava ali para cumprir uma missão. Respirei fundo, fechei a mão com força sobre a arma e me preparei para levantar. O que aconteceu em seguida foi algo que nenhuma explicação humana pode descrever. E eu quero até te perguntar, se você estivesse no meu lugar, sentado ali, carregando um peso tão grande, acredita que teria coragem de levantar a arma ou teria se rendido ao que estava acontecendo? Deixe sua opinião nos comentários, quero muito saber. Se essa história já mexeu com você até aqui, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, porque sempre trazemos relatos reais que provam como a oração transforma vidas. E se você sente que precisa fortalecer a sua fé, eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado o e-book chamado 33 Orações para a Vida. Ele pode ser um guia simples para te ajudar nos dias em que faltam palavras para falar com Deus. Vale a pena conferir depois. Quando comecei a me levantar do banco, algo inesperado aconteceu. Minhas pernas ficaram pesadas, como se correntes invisíveis me segurassem. Tentei dar o primeiro passo, mas era como se o chão tivesse se tornado cimento fresco, grudando meus pés. Nesse instante, o pastor ergueu a Bíblia e declarou em voz alta: "Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nenhuma arma forjada contra os filhos de Deus prosperará." As pessoas ao redor começaram a aplaudir e orar em voz alta. Eu, sentado no fundo, tremia como uma criança assustada. Minha mão ainda segurava a arma, mas, em vez de força, sentia apenas fraqueza. O suor escorria pelo meu rosto, minha respiração estava ofegante e uma pergunta ecoava dentro de mim: o que está acontecendo comigo? De repente vi algo que jamais poderia explicar com lógica humana. Atrás do pastor, como se fosse uma sombra de luz, uma figura brilhante apareceu. Não era uma pessoa comum. Seus olhos eram como fogo e, ainda que ninguém mais parecesse ver, eu sabia. Estava diante de um anjo. Aquela presença me atravessou como uma espada. Não conseguia me mover, não conseguia levantar a arma. Senti que toda a maldade, todos os crimes, toda a escuridão da minha vida estavam sendo expostos diante daquele olhar. Sem perceber, minhas mãos começaram a tremer tanto que a arma escorregou e caiu no chão da igreja com um estrondo que fez todos se virarem para trás. Os fiéis pararam de cantar. O silêncio tomou conta do lugar. Todos me olharam. Eu deveria ter corrido. Eu deveria ter reagido. Mas, em vez disso, minhas pernas cederam e me vi de joelhos, chorando como não chorava desde criança. O pastor desceu do púlpito, caminhou até mim e colocou a mão sobre a minha cabeça. Ele não me chamou de assassino, não me julgou,
Apenas disse: "Filho, Jesus te trouxe aqui não para matar, mas para que você fosse salvo hoje." Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. A raiva, o ódio, a frieza, tudo foi desfeito em lágrimas. Você acredita que um assassino com tantas vidas nas costas pode realmente ser transformado por uma experiência como essa? Deixe nos comentários a sua opinião, porque essa é uma questão que toca fundo em muitos corações. E se essa cena já te emocionou, compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que nenhuma vida está perdida para Deus. Naquele chão frio da igreja, entre lágrimas e soluços, algo aconteceu dentro de mim que não consigo explicar. Era como se uma muralha que eu mesmo tinha construído ao redor do meu coração tivesse sido derrubada em segundos. Eu, que tantas vezes ri da fé da minha mãe, agora me via clamando pelo mesmo Deus que ela invocava todas as noites. As pessoas começaram a se aproximar, mas não com medo, como eu esperava. Ninguém correu, ninguém me acusou. Pelo contrário, homens e mulheres me cercaram, colocando as mãos sobre mim, orando com fervor. Aquela energia não era ódio, não era condenação, era amor. Um amor que eu nunca tinha experimentado antes. O pastor se ajoelhou ao meu lado e disse: "Não importa quantos pecados você carregue, Jesus já pagou o preço por cada um deles. Hoje é o início de uma nova vida." Naquele momento, entreguei minha vida a Cristo. Foi como soltar uma tonelada que eu carregava nas costas. Senti uma paz que nunca encontrei em drogas, em dinheiro ou em poder. Pela primeira vez pude respirar em liberdade. Mas a transformação não foi apenas espiritual. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. O cartel queria me punir por ter falhado na missão. Recebi ameaças, perdi o pouco que tinha de bens e precisei me esconder por semanas. Ainda assim, dentro de mim, não havia mais medo. Eu sabia que aquele que tinha me libertado era maior que qualquer perseguição. Voltei a frequentar a mesma igreja e cada vez que entrava ali, sentia que estava em casa. Passei a ajudar em pequenos serviços, limpar o templo, carregar caixas, servir refeições. E aos poucos, as pessoas que antes me viam como inimigo começaram a me tratar como irmão. Hoje, olhando para trás, eu sei. Naquele dia, Deus não apenas me salvou de cometer mais um crime. Ele me salvou da perdição eterna. E eu quero te perguntar: você já sentiu esse amor incondicional de Deus te alcançando, mesmo quando não merecia? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque sua história pode fortalecer a fé de alguém. Se você ainda não viveu isso, comece dando um passo simples. Se inscreva no canal e caminhe com a gente em histórias que provam que a oração transforma. Hoje, ao contar minha história, sei que muitos ainda me veem como o antigo El Fantasma, o homem frio que tirou tantas vidas. Mas eu não carrego mais esse peso. Agora sou apenas Ivan, um filho resgatado pela graça de Deus. Sempre me lembro das últimas palavras da minha mãe: ainda há tempo, Deus pode te perdoar. Na época, ri dessas palavras. Hoje elas são a prova de que a oração de uma mãe nunca é em vão. Talvez ela não tenha vivido para ver, mas cada lágrima que derramou no silêncio do seu quarto foi ouvida pelo céu. A Bíblia diz em Isaías 1:18: "Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve." Essa promessa se cumpriu em mim. Mesmo carregando sangue em minhas mãos, o perdão de Cristo foi suficiente para me restaurar. E se você sente que seus erros são grandes demais, lembre-se, não existe pecado tão profundo que a graça de Deus não possa alcançar. O mesmo Jesus que me libertou pode também libertar você. Quero orar por você neste momento. Senhor, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta história.
Que o teu amor alcance corações cansados, que o teu perdão seja real para quem acha que já não tem mais saída. E que, assim como o Senhor transformou a minha vida, transforme também a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te ouvir. Você acredita que a oração de uma mãe, de um filho ou de alguém da família pode mudar até o destino de uma pessoa perdida? Escreva nos comentários a sua resposta. Tenho certeza de que o seu testemunho pode inspirar outras pessoas. Se essa história falou com você, não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Aqui nós compartilhamos relatos que mostram que todo milagre começa com uma oração. E antes de ir embora, quero te deixar um presente especial. O e-book 33 Orações para a Vida, que preparei para te ajudar nos momentos em que faltam palavras para falar com Deus. Na descrição e também no primeiro comentário fixado. Que a sua fé seja fortalecida hoje. E nunca esqueça, se Deus transformou a vida de um assassino, Ele também pode transformar a sua.